Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, seção 3. Causas anteriores das aflições. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outras, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustraram tantas medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiraram aos infelizes meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia e o cretinismo, e etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e o que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes ao passado ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sobre todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram a vida senão sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pode ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de ser a alma criada, ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada em alguns instantes na terra, que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador, para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no fundo uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que fez, nem pelo mal que se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra? É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais das consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ela não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando seu passado. A infelicidade, que à primeira vista parece merecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como o das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa. O homem suporta o que fez, os outros suportam. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que se apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência senão porque considerada sob o ponto de vista presente, mas se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma das séries das existências. Vê-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que será sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a esse mundo trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha
com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício de seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação, e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo necessariamente ou indício de uma falta determinada? São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos que parecem não ter traduzido nada de mal de sua precedente existência, e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada da cidade é interditada até que sejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quanto bem suportadas, como expiações, e elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e a cura do enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar, e se regozijar de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso, e não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem que ele estaria para recomeçar.